Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina desenho técnico assistido por computador. Olá, pessoal. Bem-vindos aí à última aula da terceira semana. Como eu disse, alguns exercícios práticos aí para criação de vistas auxiliares em diferentes objetos. O professor Antônio Francisco Savi usa camisa polo azul clara e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surge em tela cheia ou como efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Exercícios práticos de criação de vistas auxiliares e cortes em diferentes objetos. Tá? Sim, podemos repetir alguns exemplos aí. Isso é importante, para a fixação do conceito, tá, gente? Então, a apresentação de cortes na vista frontal. Então, relembrando aí, Então, eu passo a linha de corte aqui na vista superior. Slide intitulado Apresentação de cortes na vista frontal. No canto superior direito do slide, desenho de uma peça em perspectiva. Tem formato de U retangular, com dois segmentos verticais voltados para cima e com um furo redondo em cada um deles. No segmento horizontal, um quadrado vazado. No lado esquerdo do slide, quatro desenhos da peça em corte AA, vista frontal, lateral, superior e em perspectiva. Vista frontal, peça em formato de U retangular. Nos dois segmentos verticais, um retângulo com fundo branco. No segmento horizontal, um retângulo branco, horizontal e centralizado. Entre os retângulos branco e nas extremidades da peça, partes rachuradas. Há uma linha traço-ponto horizontal no meio dos retângulos brancos laterais e outra linha traço-ponto na vertical no meio do retângulo horizontal. Vista superior. Dentro de um retângulo grande, um quadrado centralizado. Nas laterais, retângulos verticais, cada um dividido em três partes iguais por duas linhas tracejadas horizontais. Uma linha traça o ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro do quadrado. A linha horizontal ultrapassa as bordas laterais do grande retângulo e embaixo de cada extremidade, uma seta A para cima. Vista lateral. Um quadrado grande com um círculo dentro. Uma linha traça o ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro do círculo. Na parte inferior do quadrado, há três linhas tracejadas, uma horizontal, que vai de uma lateral até a outra, sobre duas linhas verticais curtas. No canto inferior direito da imagem está a metade da peça cortada longitudinal e verticalmente. As partes maciças que foram cortadas estão rachuradas. Fonte: Desenho Técnico 2023. Na vista superior, o professor refere-se à parte de baixo da linha traço-ponto horizontal. A parte de baixo é que eu vou remover. Faço o tombamento na parte que ficou, na parte de cima da vista superior. Então, é apresentado aí o corte AA na vista frontal. A mesma coisa no corte na vista superior. Slide com o título Apresentação de cortes na vista superior. No canto superior direito do slide, a mesma peça em perspectiva, com o formato de U retangular, dois segmentos verticais voltados para cima e com um furo redondo em cada um deles. No segmento horizontal, um quadrado vazado. No lado esquerdo do slide, quatro desenhos da peça em corte AA. Vista frontal. Peça em formato de U retangular, sem partes rachuradas e com três retângulos brancos delimitados por linhas tracejadas. Dois são verticais e estão nas laterais, e um é horizontal e está no meio da base. Os retângulos das laterais têm uma linha traço-ponto horizontal no meio, que extrapola as bordas laterais da peça, acima de cada extremidade, uma setinha A para baixo. No retângulo da base, uma linha traço-ponto vertical marca o meio da peça. Vista superior, um retângulo horizontal com um quadrado centralizado. Nos quatro cantos, quadrados rachurados. Nas laterais, retângulos verticais brancos estão entre os cantos rachurados. Uma linha traça o ponto horizontal e outra vertical se cruzam no centro do quadrado e extrapolam as bordas da peça. Vista lateral, um quadrado com um círculo dentro. Uma linha traça o ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro do círculo. Na parte inferior do quadrado, há três linhas tracejadas, uma horizontal sobre duas linhas verticais curtas. No canto inferior direito da imagem, a peça cortada horizontalmente, na altura dos furos. Há quatro partes rachuradas viradas para cima, uma em cada canto. Fonte: Desenho Técnico 2023.
né? O corte da vista superior é indicado aqui na vista frontal, né? Novamente aí, eu retiro a parte de cima aqui, de acordo com a posição da seta, então o que vai ser visualizado vai ser a parte de baixo da vista superior. Faço esse tombamento, aonde o plano passou, eu faço a hachura, né, que são feitas aí, né, de novo, onde o plano passou na parte sólida. E a vista lateral, né, ela é normal, não aparece em corte. Um corte na vista lateral, ele é indicado na vista frontal. Slide intitulado Apresentação de cortes na vista lateral. No canto superior direito do slide, a mesma peça em perspectiva com formato de U retangular, 2 segmentos verticais voltados para cima e com um furo redondo em cada um deles. No segmento horizontal, um quadrado vazado. No lado esquerdo do slide, desenhos das vistas frontal, superior e lateral da peça em corte AA. Vista frontal, peça em formato de U retangular, sem partes rachuradas e com 3 retângulos brancos delimitados por linhas tracejadas. 2 são verticais e estão nas laterais, e um é horizontal e está no meio da base. Os retângulos das laterais têm uma linha traço-ponto horizontal no meio. No retângulo da base, uma linha traço-ponto vertical passa no meio e extrapola as bordas da peça. Ao lado esquerdo de cada extremidade, uma setinha A para a direita. Vista superior, um retângulo horizontal grande com um quadrado centralizado. Nas laterais, um retângulo vertical dividido em 3 partes por 2 linhas horizontais tracejadas. Uma linha traço-ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro do quadrado e extrapolam as bordas da peça. Vista lateral, um quadrado com um círculo dentro. Uma linha traço-ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro do círculo. Na parte inferior do quadrado, uma linha sólida horizontal que vai de uma lateral à outra. Abaixo dela, da esquerda para a direita, um quadrado rachurado, um retângulo horizontal com um fundo branco e outro quadrado rachurado. No canto inferior direito da imagem, metade da peça cortada transversalmente, na metade do quadrado vazado. Há 2 partes rachuradas viradas para a esquerda. Fonte Desenho Técnico 2023. Né, o lado esquerdo é retirado, o lado direito é tombado na vista lateral, então aparece o corte AA, onde o plano passou, né, em contato aí com a parte sólida. Então é indicado o plano AA. Aqui é um exemplo, né, de coisas corretas e incorretas. Esse volante, né, ele parece uma peça chamada volante, né, então eu tenho esse corte AA, né, feito, e tem várias interpretações aqui para a gente falar se é correto ou incorreto. Slide com o título Cortes, correto e incorretos. No canto superior direito, em perspectiva, uma peça cinza de formato semelhante a um disco. Na face circular virada para frente, há 4 furos equidistantes entre si. No meio, um disco menor centralizado e sobressalente, com um furo no meio. No lado esquerdo do slide, a vista frontal da peça, um círculo grande com 4 círculos pequenos equidistantes entre si. No meio deles, um círculo com um outro menor circunscrito. Uma linha traço-ponto vertical divide a peça ao meio e ultrapassa as bordas do círculo grande. Ao lado esquerdo de cada extremidade, uma setinha A para a direita. Ao lado, 5 representações diferentes da vista lateral da peça em corte AA. A primeira, correta, e as outras 4, incorretas. Estão dispostas lado a lado e têm o mesmo formato verticalizado, com 3 retângulos brancos entre as partes e as extremidades rachuradas. De cima para baixo, o primeiro retângulo branco é vertical, o segundo é horizontal e o terceiro vertical. Linhas traço-ponto horizontais atravessam o meio de cada retângulo branco. Representação correta. Os retângulos brancos têm as 4 bordas sólidas e as 4 partes rachuradas têm linhas inclinadas para a direita e com o mesmo espaçamento. Representação incorreta 1. Os limites entre as partes rachuradas e os retângulos brancos são marcados por linhas tracejadas. Representação incorreta 2. Apenas as bordas das partes rachuradas estão visíveis. As bordas laterais dos retângulos brancos estão em branco. Representação incorreta 3. As partes rachuradas têm linhas inclinadas em sentidos opostos. Representação incorreta 4. As partes rachuradas têm linhas inclinadas na mesma direção, mas com espaçamentos diferentes. Fonte Desenho Técnico 2023. Tá? Então ele é feito corretamente aqui, né, se eu retirar essa parte, né, esquerda e tombando a parte direita, né, então eu vou ter na vista aqui onde o plano passou, né, feito corretamente. Esses espaços aqui são os furos, né,
da peça. O professor refere-se aos retângulos brancos da vista lateral. Ele explica cada uma das representações incorretas. De forma incorreta, né, próximo corte aqui, o que aparece de incorreto? Essa linha tracejada, né, dos furos aqui. Então, é uma forma incorreta de se fazer. A próxima forma incorreta, tá? Não aparece, né, os traços aqui, né, da congruência aí desses elementos, ou seja, só apareceu, né, a parte que foi cortada pelo plano, né, e não aparece os detalhes visíveis atrás da peça, né. Outra forma incorreta aqui dessa próxima figura é a direção das achuras, né. Como é a mesma peça, ela tem que ter, as achuras são no mesmo sentido em toda a peça. Então aqui ela está no sentido na parte de cima e no sentido oposto na parte de baixo, né. Se fosse outra peça, né, fosse né, uma união aí de peças, uma montagem, né, seriam as achuras diferentes. Aqui também, não pelo sentido da achura, mas pelo tipo da achura, né. É impossível ter um material que ele é uma peça só e ter materiais diferentes nessa peça, tá? Então, essas diferentes achuras aí no corte, tá? Então aqui só para demonstrar métodos corretos e incorretos aí, né, como demonstração. O corte feito por um plano secante, né? Plano secante é quando você corta aí, vamos dizer assim, de fora a fora no objeto, né? Slide intitulado Cortes, Plano Secante e o texto, utilizado quando se deseja representar detalhes em diferentes planos de corte. No canto superior direito, uma peça semelhante a um tijolo em perspectiva. É um bloco retangular. Uma das faces maiores está virada para cima. Tem um recorte retangular e vazado no meio e um furo pequeno e circular em cada um dos 4 cantos. No lado esquerdo do slide, o corte AA é representado pelos furos à esquerda e pelo centro à direita. Cada representação tem 3 desenhos, um abaixo do outro: a vista frontal, a vista superior e a vista em perspectiva da peça cortada. Descrição das vistas com o corte pelos furos. Vista frontal, retângulo horizontal rachurado. Próximo de cada extremidade lateral há um retângulo branco vertical e estreito, ambos atravessados por uma linha traço-ponto vertical. Vista superior, retângulo horizontal com círculos pequenos nos 4 cantos e um retângulo horizontal menor no centro. Uma linha traço-ponto horizontal e outra vertical cruzam o centro da figura e ultrapassam as bordas da peça. Linhas traço-ponto vertical e horizontal cruzam os 4 círculos dos cantos. Os círculos inferiores são atravessados por uma única linha traço-ponto horizontal que ultrapassa as bordas laterais. Abaixo de cada extremidade, uma setinha A para cima. Vista em perspectiva, a peça semelhante a um tijolo tem um corte vertical e longitudinal na lateral maciça, no meio dos furos. A face cortada tem rachuras e está virada para frente, na diagonal à direita. Então, um corte AA aqui demonstrado na vista superior, né, rebatida a parte que fica, né. Então eu fiz um corte secante pelos furos, né, vocês podem notar que não aparece o detalhamento né, desse detalhamento invisível, né, desse furo quadrado no meio aí, tá. Descrição das vistas com o corte pelo centro, vista frontal, retângulo horizontal e estreito dividido em 3 partes, 2 quadrados laterais rachurados e um retângulo horizontal branco no meio, com uma linha traço-ponto vertical ao centro. Vista superior, retângulo horizontal com círculos pequenos nos 4 cantos e com um retângulo horizontal menor ao centro. Uma linha traço-ponto horizontal e outra vertical cruzam o meio do retângulo central e ultrapassam as bordas do retângulo maior. Abaixo de cada extremidade da linha horizontal, uma setinha A para cima. Vista em perspectiva, a peça semelhante a um tijolo tem um corte vertical e longitudinal no meio. Nas laterais, a face cortada tem rachuras e está virada para frente, na diagonal à direita. Fonte: Desenho Técnico Mecânico 2023. Pelo centro da peça, né, não aparece o detalhe dos furos, né, só aparece o centro da peça, né, como detalhado e mostrado aqui na perspectiva aqui, na parte de baixo do desenho. Corte composto em desvio,
né? Então é um corte utilizado apenas para demonstrar determinados detalhes internos da projeção. Para limitar a parte cortada, usa-se uma linha de ruptura, ou seja, uma linha sinuosa estreita. Slide intitulado Corte composto em desvio e o texto. É um corte utilizado apenas para mostrar determinados detalhes internos na projeção. Para limitar a parte cortada, usa-se a linha de ruptura, sinuosa e estreita. Ao lado direito do texto, imagem da peça em perspectiva, com 2 cortes em desvio na parte superior. A peça é um suporte com 2 segmentos horizontais paralelos, cada um com um furo circular pequeno perto da extremidade esquerda, cujas bordas são arredondadas. O furo da parte superior tem um rebaixo interno. No lado direito da peça, uma parte retangular e vertical com um furo vazado no meio. À esquerda do texto, as vistas frontal e superior da peça. Vista frontal. No lado esquerdo, um retângulo horizontal estreito na parte superior e outro na parte inferior. À direita, um retângulo vertical. No retângulo horizontal superior, próximos à extremidade esquerda, um retângulo horizontal estreito acima de outro, mais alto e menos largo. À esquerda, rachuras até a extremidade. À direita, um pedaço rachurado com linha e ruptura na extremidade direita da rachura. No retângulo horizontal inferior, perto da extremidade esquerda e com linhas tracejadas, um retângulo mais alto e menos comprido acima de outro retângulo mais largo e menos alto. No lado direito da peça, o retângulo vertical tem um corte em desvio na parte superior, que vai do canto superior esquerdo até a lateral direita. Acima da linha de ruptura, um retângulo horizontal pequeno e a parte superior de um retângulo vertical maior. Nas laterais, partes rachuradas. Abaixo da linha de ruptura, a continuação do retângulo vertical maior. Em linhas tracejadas, na parte inferior, um retângulo horizontal pequeno e centralizado, também tracejado. Linhas traço-ponto verticais marcam o meio dos retângulos brancos que representam os furos. Vista superior, uma figura horizontal composta por uma parte esquerda levemente afunilada e com a borda arredondada e uma parte direita quadrada. Perto da extremidade esquerda, um círculo com outro dentro. No lado direito, no meio do quadrado, um círculo tracejado e outro dentro, com linha sólida. A aresta esquerda do quadrado é tracejada e marca o início do afunilamento até a extremidade esquerda da peça. 2 linhas traço-ponto verticais marcam o meio dos círculos, e uma mesma linha traço-ponto horizontal atravessa o centro dos 2 círculos. Fonte: Desenho Técnico Mecânico, 2023. Tentei desse corte aqui, né, desse tipo de corte composto usando linha de ruptura, né, ao invés de você desenhar o detalhe dele todo, né, aqui nesse caso, como a parte de baixo aqui ela é simétrica à parte de cima, e você só quer detalhar, né, uma parte do desenho, né, às vezes para não ter o trabalho de fazer todo, ou apenas para você, ou também, né, para você demonstrar aqui no mesmo desenho o detalhe não cortado, né, então eu posso fazer uma linha de ruptura onde eu quiser, né, é como se fosse, né, você traçar essa linha, né, sinuosa aí, onde você quer que apareça o corte, tá? Aqui apareceu em duas situações, tá? Também aí com linha de ruptura. Né? Aqui ao lado, né, a peça de como, né, ficaria com essa linha de ruptura aí escolhida, né, para demonstrar os detalhes. Aqui vamos fazer um exercício, né, para fixar essa parte aí de o que é seção, o que é corte. Então, exercício: represente a seção e o corte da peça por um plano perpendicular ao rebaixo da espiga. A espiga é esse cilindro menor aqui, né, unido a esse cubo. Então, esse aqui é a espiga. E o rebaixo da espiga é esse daqui. Novo slide com o texto. Exercício: represente a seção e o corte da peça por um plano perpendicular ao rebaixo da espiga. Abaixo, o desenho de uma espécie de ponta de eixo em perspectiva, um cilindro fino e comprido na horizontal e unido à direita a um cubo. Na extremidade esquerda do cilindro, a face circular tem 2 linhas traço-ponto em cruz no meio. No meio da face curva do cilindro, uma pequena cavidade retangular. No cubo, 2 faces voltadas para cima e para baixo, um rebaixo retangular que vai de fora a fora no sentido do cilindro. Então, o plano de corte passaria, né,
perpendicular ao rebaixo da espiga. Então, passaria aqui na vertical. Com o cursor do mouse, o professor simula um corte vertical e transversal no meio da cavidade retangular do cilindro. Então, como que ficaria? Então, represente a seção e o corte. Então, vou representar, você está representando aqui. Vocês podem ver a diferença aqui, quando eu represento o corte, eu tenho a seta com a linha, né? E quando eu represento a seção, eu tenho apenas a ponta da seta, tá? Para indicar a seção. A linha é traço ponto. Novo slide. No canto superior direito, a mesma peça em perspectiva. À esquerda, desenhos das vistas frontal e lateral do corte AA e da seção AA, corte AA. Vista frontal da esquerda para a direita, um retângulo horizontal e comprido, com um quadrado dentro e um retângulo vertical mais alto e menos largo que o anterior. Uma linha traço ponto horizontal atravessa o meio da peça. Uma linha traço ponto vertical marca o meio do quadrado e extrapola as bordas superior e inferior da peça. Ao lado esquerdo de cada extremidade da linha, uma setinha A para a direita. Vista lateral, um quadrado com recortes retangulares nas arestas superior e inferior. No centro, um círculo majoritariamente rachurado. Dentro dele, próxima à extremidade direita, uma linha sólida e vertical, seguida de uma parte em branco. Duas linhas traço ponto, uma vertical e outra horizontal, cruzam o centro do círculo. Seção AA, vista frontal, da esquerda para a direita. Um retângulo horizontal e comprido com um quadrado dentro e um retângulo vertical mais alto e menos largo. Uma linha traço ponto horizontal atravessa o meio da peça. Uma linha traço ponto vertical marca o meio do quadrado e extrapola as bordas superior e inferior da peça. Ao lado esquerdo de cada extremidade da linha, uma ponta de seta para a direita acompanhada da letra A. Vista lateral, segmento circular com a lateral direita reta na vertical, dentro rachuras. Uma linha traço ponto vertical e outra horizontal cruzam o meio da figura. Fonte: Vistas em Corte 2023. Então, eu realizando esse corte aqui, né, e rebatendo essa peça para a vista lateral, aparece o plano, né, que foi em contato com o plano de corte, e ao fundo os detalhes visíveis da peça, né, que é o cubo aqui, representado no final da peça. Da mesma maneira é feita a seção, só que não as partes visíveis, né, dos detalhes da peça ao fundo não aparecem. Tá? Então, essas são a principal característica aí a diferença entre seção e corte. Então, aqui aparece a seção AA, aqui corte AA, né, vendo aí suas diferenças. Outro exercício, né, represente as seções sucessivas da peça. Então, eu tenho aqui planos, né, verticais aí, né, de corte. São 4, AA, BB, CC e DD. Então, como que ficaria essa representação aí? Slide com o título Exercício. Represente as seções sucessivas da peça. Abaixo, desenho de uma peça horizontal com 4 segmentos retangulares de diferentes tamanhos, acoplados lado a lado. As 4 partes são atravessadas no meio por uma única linha traço-ponto horizontal. Cada parte tem um corte vertical diferente. Da esquerda para a direita, primeira parte. Retângulo horizontal. Ao centro, uma forma estreita e horizontal com as extremidades arredondadas. Uma linha traço-ponto vertical passa do meio da figura e extrapola as bordas superior e inferior da peça. À esquerda de cada extremidade da linha, uma setinha A para a direita. Segunda parte, retângulo vertical com linhas tracejadas horizontais, rente às arestas superior e inferior. Uma linha traço-ponto vertical atravessa o meio da figura e extrapola as bordas superior e inferior da peça. À esquerda de cada extremidade da linha, uma setinha B para a direita. Terceira parte, 2 linhas horizontais paralelas. As extremidades da linha superior estão curvadas para cima e as extremidades da linha inferior estão curvadas para baixo. Uma linha traço-ponto vertical atravessa a figura e extrapola as bordas superior e inferior da peça. À esquerda de cada extremidade da linha, uma setinha C para a direita. Quarta parte,
retângulo vertical e largo com linhas tracejadas horizontais próximas às arestas superior e inferior. No centro, há duas linhas contínuas horizontais e paralelas. Uma linha traço-ponto vertical passa no centro do retângulo e extrapola as bordas superior e inferior da peça. À esquerda de cada extremidade da linha, uma setinha D para a direita. Fonte: Vistas em Corte 2023. Lembrando, gente, que eu vou retirar esse lado, né, da seção, cortado, né, e tombar a peça para a vista lateral. Indica o lado esquerdo da linha de corte AA e depois o rebaixo do primeiro segmento. Então, no caso aqui, esse rebaixo aqui apareceria, né, num plano lateral apareceria à direita, né? Aqui vocês podem ver que tem dois rebaixos pontilhados, né? Então ele apareceria do lado superior e posterior, né, de outro círculo, né? O docente refere-se às linhas tracejadas no segundo segmento. Na sequência, indica os outros dois segmentos. Aqui acho que é um círculo maciço, né, sem nenhum rebaixo. E aqui, no caso, é um círculo que tem 4 rebaixos, né? Então ele tem esse rebaixo para o lado de lá também. Não aparece o pontilhado aqui porque a linha coincide com o pontilhado que está atrás dele. Então como que ficaria aí? Então a seção AA, né, como eu disse aí, o rebaixo aqui do lado direito. Aqui os dois rebaixos, né? Superior e inferior. Aqui ele maciço, né? E aqui os 4 rebaixos, né? À volta aí, equidistantes, né? À volta no final do eixo. Novo slide com as seções correspondentes a cada segmento. Seção AA, círculo rachurado com recorte quadrado à direita. Seção BB, círculo rachurado com recortes na parte superior e inferior. Seção CC, círculo rachurado completo. Seção DD, círculo rachurado com rebaixos quadrados nas laterais e na parte superior e inferior. Os círculos das seções são atravessados ao centro por linhas traço-ponto horizontais e verticais. Fonte: Vistas em Corte 2023. Tá ok, pessoal? Então esse foi um pouquinho de a demonstração de alguns exercícios para fixação aí do conteúdo, tá? Realizem, tá, o desafio da semana, né? É importante a discussão lá no fórum, tá, das dúvidas, tá? É muito importante, né, e friso sempre, né, de você treinar a sua visão, né, para visualizar esses tipos de vistas, tá? Daqui para frente começa a ficar mais complexa a coisa. Então, se você não entendeu alguma coisa aí para trás, reveja lá o conteúdo, tá? Pergunte para os facilitadores, né? Leve sua dúvida lá no fórum, tá? Então, o conhecimento é construído semana a semana. Então, você tem que entender o conhecimento anterior, né? A informação anterior, para você passar para a próxima semana, né? Que vai ficando uma coisa mais complexa. Tá ok? Então, bom aproveitamento aí das aulas, né, para o fechamento dessa semana. Novo slide com informações da semana 3. Adquirir a habilidade de criar vistas auxiliares para representar detalhes. Adquirir a habilidade de criar cortes para visualização de características internas. Objetivos específicos da semana 3. Utilizar vistas auxiliares para representar detalhes específicos de um objeto. Técnicas de criação de cortes em desenhos técnicos para visualizar características internas. Aula 09. Exercícios práticos de criação de vistas auxiliares e cortes em diferentes objetos. Na próxima semana a gente muda um pouco de assunto, né? Ou seja, a gente vai falar de cotagem, tá? Das cotas em desenho técnicos, né? O que a norma fala das cotas, tá bom? E também o que são dimensões e tolerâncias em desenho técnico, tá? Então, para muitas peças aí, para ela ser precisa, né? Como peças de motores de carro, por exemplo, né? Tem que ter algumas características e algumas tolerâncias e dimensões que tem que ser respeitadas, por exemplo, tá? Em outras peças também. Então, isso vai ser detalhado na próxima semana.
Novo slide com tópicos. Semana 03. Adquirir a habilidade de criar vistas auxiliares para representar detalhes. Adquirir a habilidade de criar cortes para visualização de características internas. Semana 04. Adquirir a capacidade de realizar contagem em desenho técnico. Adquirir a capacidade de indicar dimensões e tolerâncias em desenho técnico. No slide seguinte, as referências bibliográficas. Silva Arlindo et al. Desenho técnico moderno, disponível em Minha Biblioteca, 5ª edição, Grupo GEM 2023. Desenho técnico mecânico 1, disponível em simulacal.eesc.usp.br/dtm/curso 1/aula_04.pdf. Desenho técnico, apostila Cortes e Dimensionamento, disponível em vivianedornelles.files.wordpress.com. Vistas em corte, disponível em ecviluffes.files.wordpress.com/2011/03-adulto-5.pdf. Aqui estão as referências, tá, da semana. Então, bons estudos aí, aproveitem bem e até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinhos cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Marcos Borges, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Marina Bragiato e Yara Forastieri. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Thaís Lenk. univesptv.com.br.